E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o Cândido, do Pet Produção. E eu vou continuar aqui na série de questões que a gente está resolvendo da lista. A gente elaborou a lista, o link está aí nos comentários, e aí vocês podem tentar fazer sozinhos também, tá? Então, vamos começar aqui na terceira questão. Ela pede, é uma questão para encontrar a área entre curvas, né? Então, ele diz, encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a x ao quadrado, y ao quadrado igual a x. Essa y ao quadrado igual a x, se a gente passar isso ao quadrado para o outro lado, vai ser y igual a raiz de x, certo? Beleza, então, como é que a gente faz esse tipo de questão? Eu trouxe aqui o gráfico plotado para vocês, ó. E aí, o que ele tem? A figura, o gráfico mais escuro, ele representa o f de x igual a raiz de x, e o mais claro, ele representa o x ao quadrado, beleza? Então, o que a gente quer descobrir nessa questão? A gente quer descobrir a área que está aqui, ó, entre esses dois gráficos, certo? E aí, para isso, a gente usa essa seguinte formulazinha aqui, digamos assim. A área ela vai ser a integral de A até B, os dois pontos limites de integração que a gente vai ver, do módulo de f de x menos g de x. Facinho de lembrar, né? E aí, por que é assim, né? Só uma breve explicação. Vocês sabem que a integral ela é a área abaixo do gráfico, né? É a área da região abaixo daquele gráfico. Então, a gente calcula a região do maior aqui, que está em cima, essa região, até aqui embaixo, o ponto que a gente quiser, e depois subtrai da integral da outra, da outra função, da outro gráfico. Por isso que aí o que sobra vai ser a área que está aqui entre essas curvas, beleza? E por isso a importância do módulo, para que sempre a função de maior valor, ela fique na frente, né? E subtrai com a de menor valor para achar esse valor de área aqui. Então vamos lá. Uma coisa importante agora é saber quais são os limites de integração, né? Que a gente vai utilizar. E eles são são os pontos em que essas duas curvas se intersectam, né? Então, claramente aqui a gente consegue ver que aqui pela figura dá para ver os dois, mas claramente o zero ele intersecta as curvas, né? Ou seja, os y são iguais quando o x é zero, né? Então, raiz de zero é zero, x ao quadrado é zero também. E o outro ponto, como é que a gente faz para descobrir o outro limite de integração? A gente vai igualar os dois y, tá? Então, y igual a y, isso quer dizer que x ao quadrado vai ser igual a x, raiz de x, vai ser nesse ponto aí, né? Onde x ao quadrado é igual a raiz de x. E aí a gente vai usar um truquezinho aqui de multiplicar ao quadrado, só para tirar essa raiz, e aí vai ficar x ao quadrado igual a raiz de x ao quadrado. Então, fica x elevado a 4 é igual a x. A gente pode pegar um desses x elevado a 4 e levar para o outro lado, e vai ficar x ao cubo igual a x sobre x, e a gente vê que x ao cubo é igual a 1. Então, qual é o ponto que isso acontece? Obrigatoriamente é o x igual a 1. Então, o segundo limite de integração aí que a gente vai fazer para aplicar na fórmula é o x igual a 1. Então, o b vai ser igual a 1, beleza? Então, a gente já tem as duas funções, f de x e g de x, a gente já tem os limites de integração, então agora é só colocar isso na integral, tá? Então é desse jeito, ó. A gente tem o a, b, e aí a gente vai aplicar a formulazinha. E aí vai ficar da seguinte forma. Integral de 0 até 1 de raiz de x menos x ao quadrado. Aí você pode pensar, pô, mas você disse que sempre a função de maior valor ela tem que ficar na frente, né? E claro que o x ao quadrado, o maior valor é ele, ao invés de raiz de x. Só que nesse intervalo aqui, se você prestar atenção, os valores de raiz de x, no intervalo de 0 até 1, eles sempre são maiores que os valores de x ao quadrado. Então, por isso ele está ficando na frente aqui. Então, o que nos resta agora é desenvolver essa integral, né? E aí, como é que a gente faz essa integral? A gente primeiro vai separar, né? Usando a propriedade que a integral da diferença é igual à diferença das integrais. Então vai ficar integral de 0 até 1 de raiz de x dx
menos a integral de 0 até 1 de x ao quadrado dx. A gente só fez separar elas duas. Então, agora vamos resolver cada uma, certo? Primeiro a integral de 0 até 1 de raiz de x dx. Notem que se a gente colocar em forma de potência, vai ficar mais fácil de responder. Raiz de x nada mais é do que x elevado a 1 sobre 2, né? Então vai ficar integral de 0 até 1 de x elevado a 1 sobre 2 dx. E aí, qual é o truque que a gente usa para resolver esse tipo de integral, tá? Primeiro, a gente precisa ver como é que se resolve integral, né? Vocês já devem ter visto que a gente resolve integral achando a primitiva, né? O valor da integral vai ser a diferença das primitivas aplicado às limites de integração. Então, f de b menos f de a, fzão, né, que é a primitiva, seria f de 1 menos f de 0. E o que é esse fzão, né? Os meninos já falaram aí, o Gabriel e o PL, mas só para dar uma reforçada. O fzão, ele é o valor que quando eu integro o fzão, integro não, desculpa. O valor quando eu derivo, a derivada de fzão, vai dar o fzinho de x que está aqui dentro da integral, entendeu? Então, eu tenho que achar o valor que quando eu derivar ele, vai dar raiz de x. Que é a mesma coisa de x elevado a 1 sobre 2. E aí, para achar essa primitiva, a gente usa um truquezinho aqui, ó. Quando o f de x que está dentro da integral é dessa forma, x elevado a n, a primitiva dele sempre vai ser x elevado a n mais 1 dividido por n mais 1. Beleza? E aí fica fácil de achar a primitiva, né? Aqui vai ficar x elevado a 1 sobre 2 mais 1 sobre 1 sobre 2 mais 1. E aí a gente faz a soma, pode considerar 1 igual a 2 sobre 2, né? E fazer a soma mais fácil. Vai ficar x elevado a 3 sobre 2 dividido por 3 sobre 2. E aí a gente repete o primeiro, multiplica pelo inverso do segundo, né? Então a gente acha a primitiva, que é 2 vezes a raiz quadrada de x ao cubo, né? Porque elevado a 3 sobre 2 é a mesma coisa que isso aqui, ó. Raiz quadrada de x ao cubo. Sobre 3, né? Inverteu aqui o que estava embaixo. Então, 2 vezes raiz de x ao cubo sobre 3 é a primitiva de raiz de x. Então, quando eu derivo isso aqui, isso dá raiz de x, tá? Então, a gente vai usar isso aqui nos limites de integração. Então, a integral de 0 até 1 de x elevado a 1 sobre 2 vai ser igual a... Aí eu aplico o fzão aqui, ó. No primeiro limite, que é 1. Então, 2 vezes raiz quadrada de 1 ao cubo sobre 3. E aplico o outro limite, que é 0. Então, fica menos 2 vezes raiz de 0 ao cubo sobre 3. Esse aqui vai zerar, né? Porque multiplica por 0. E aí vai sobrar só 2 vezes raiz de 1 ao cubo, que isso vai dar 2. Então, isso aqui vai dar 2 terços dessa integral. Então, a gente já resolveu uma parte dela. Uma parte do que precisa para saber qual é a área. Agora vamos resolver a outra, que é x ao quadrado, né? Então, seguindo o mesmo princípio, a integral é a diferença das primitivas aplicadas aos limites de integração. E aí, fazendo aquele mesmo truquezinho, né? X elevado a n mais 1 sobre n mais 1. Isso aqui é bem mais fácil, né? Só 2 mais 1 é 3. Então fica x elevado a 3 sobre 3. Então, a primitiva de x ao quadrado é x elevado a 3 sobre 3, beleza? Simples, né? Então, a gente vai aplicar de novo aqui aos limites de integração. Então, integral de 0 até 1 de x ao quadrado vai ser igual a 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. A gente só aplicou os limites de integração ali na primitiva. O 0 ao cubo sobre 3 vai zerar, vai sobrar só 1 terço. Então, integral de x ao quadrado dx, de 0 até 1, né? Igual a 1 terço. E aí, a gente sabe um, a gente sabe outra. A gente precisa só subtrair, então a gente volta lá para o começo. A área não era isso, não é isso aqui, né? A integral de 0 até 1 de raiz de x menos x2. A gente separou elas em duas e descobriu o valor das duas. Então, o que a gente tem que fazer é só subtrair agora. A área entre essas duas curvas, ela vai ser igual a 2 terços menos 1 terço. E aí, isso aqui vai dar 1 terço. Então,
A resposta é um terço. Beleza? Valeu.